Quero poder liberar uma palavra sobre a sua vida. Você já pode abrir a sua Bíblia em Isaías, lá no capítulo de número 54, no seu versículo de número 1. Eu fico nervoso aqui, né? Com elas. Imagino elas. Nós estamos numa série falando sobre passos de fé. Me ajuda sobre passos de fé. E o versículo 1 diz assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Até aí, nós vamos para o versículo número 1. Nós vamos ver aqui em outras versões. Só o versículo 1. Na Nova Versão Internacional diz assim: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Na Nova Tradução de Jerusalém, você nunca teve filhos. Olha o que o texto diz. Você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada, me ajuda, terá mais filhos do que a que mora com o marido. Deixa nessa versão para a gente orar. Deus e Pai, Deus fala conosco. Toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos e que possamos ser canal de bênção aqui nesse lugar, de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Esse texto mostra algumas coisas, e na minha introdução, nesse versículo de número 1, eu quero fazer menção à mulher estéril, e o que o texto se refere a ela. É claro que, deixa eu voltar a falar, aqui o texto fala de Jerusalém. E faz uma comparação com uma mulher que nunca gerou. Deixa eu melhorar isso, que nunca sentiu dores. E o texto diz o seguinte: bem, se você nunca teve dores, você também nunca se alegrou. Então isso começa a mostrar para nós de que as dores fazem parte de um processo. Você lembra de Jabes? Foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe diz: porque com dores eu o dei à luz. Então aquilo que é gerado com dor mostra a potencialidade daquilo que você está gerando. A dor vai descrever o tamanho da promessa, daquilo que você gera. Então, se eu te fazer entender, quanto mais intensa é a dor, maior é o proveito daquilo que você está gerando, daquilo que está no teu coração, ou que já nasceu no coração de Deus, para que você dê a luz. Mas esse texto está dizendo que a mulher estéril, ela era pelo menos, ficava presa a 5 itens diferentes. Primeiro deles, ela era desprezada. Segundo,
ela era substituída. Terceiro, ela era vulnerável. Quarto, ela era solitária. E 5, ela era desamparada. Então deixa eu te fazer entender. O texto se refere ao Senhor virando e dizendo o seguinte: para desprezada, você vai deixar de ser desprezada. Para substituída, porque todas as vezes que ela não podia gerar, o marido ia lá e substituía ela por uma outra. E isso é triste demais. Não havia nenhum tipo de preocupação com o sentimento dessa. Eu amo porque o texto, quando diz que Isaac orava por Rebeca, e logo depois a conclusão é que Rebeca dá à luz, o texto não demonstra que Isaac ora por Rebeca durante 20 anos. Durante quanto tempo? Mostra um longo processo de alguém que está orando por alguém, de alguém que ama alguém suficiente para orar por ela durante 20 anos. Só que o texto não menciona isso. Deixa eu falar algumas coisas para você. O texto não vai mencionar algumas coisas referentes à tua vida. Deixa eu melhorar isso. Só você sabe o que você vive. Às vezes o esposo não entende o que você passa. A esposa não compreende o que você vive. Papai e mamãe não entende a plenitude daquilo que você está passando. Mas o Senhor está dizendo: vou eu mudar a sorte. Vou eu mudar algumas coisas. Vou eu pegar a desprezada e dizer que você não vai ser mais desprezada. Vou eu pegar a substituta e dizer assim: não haverá mais substituição para você. A partir desse momento você vai ser a mulher. Porque o que te fazia ser substituta deixará de existir. Esse texto está mostrando um poder de Deus tão grande e um toque do lado de dentro. Então repita comigo: Deus quer trabalhar primeiro do lado de dentro, para depois exteriorizar coisas que todos verão. Pegou ou não pegou? Primeiro Deus está trabalhando aí dentro de você. Ele te parou durante um período, porque Ele precisa começar a trabalhar dentro de você, de uma forma diferente de tudo que Ele já fez. O Senhor está falando aqui que a mulher estéril era desprezada, vai deixar de ser. Era substituída, vai deixar de ser. Era vulnerável demais. Por quê? Porque o fato de não dar à luz fazia com que ela crescesse dentro dela uma introspectiva. Era uma mulher reclusa. E o Senhor está dizendo assim: vou te curar hoje. Você consegue receber isso? Vou te curar hoje. Fazia dela uma mulher solitária. Por quê? Porque normalmente, quando ia chegando uma determinada idade, os filhos que ela possuía cuidavam dela. Eu tenho um amigo, e vou falar aqui bem superficialmente, que ele disse assim para mim: pastor, o problema da minha igreja são 2. E ele numerou, ele disse assim: o primeiro, nós nunca ensinamos o nosso povo a perder. E quando eles perdem, eles não sabem o que fazem. Segundo problema do nosso ministério, nós levamos alguns homens a fazerem vasectomia, porque eu sou vasectomizado. E nós levamos esses homens a fazerem vasectomia sem ter gerado filhos. Mas sem ter gerado filhos. E agora, quem cuida deles na velhice?
Quem cuida dessa mulher na velhice? Solitária, amados. Deus hoje está pegando algumas pessoas aqui que acham que não serão felizes. Você tem visto os seus filhos crescendo? Você tem visto as coisas tomando forma e você tem dito assim: será que eu vou voltar a ser feliz? Mas hoje o Deus que eu sirvo está dizendo: sabe, mulher desprezada, sabe, mulher que foi substituída, sabe, mulher que se tornou vulnerável porque grandes foram os ataques do inimigo na tua vida, sabe, você, mulher solitária, sabe, você, mulher desamparada, eu tenho uma nova história para escrever na tua vida. Eu vou fazer com que você gere vida. Então Deus está dizendo para nós o seguinte: eu vou pegar a desprezada, eu vou pegar a substituída, eu vou pegar a vulnerável, eu vou pegar a solitária, eu vou pegar a desamparada, vou tocar dentro dela e vou dizer: a partir de hoje você vai viver uma nova história. Você entende isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? O salmista, no Salmo de número 113, no seu verso de número 9, o texto diz assim: faz que a mulher estéril viva. O Espírito de Deus, que não se engana, trouxe pessoas nesse lugar para dizer a elas que a expectativa concernente a uma palavra chamada família havia se perdido. Você achou que não ia mais acontecer na tua vida. Você achou, homem, que tu não ia conseguir ser feliz. Você achou, mulher, que de tudo que você já passou, de tudo que você já enfrentou, de todas as traições, de todos os percalços, de todas as dificuldades que você enfrentou, que você não ia mais conseguir ser feliz. Mas o céu tem uma promessa irrevogável para a tua vida. Deus hoje manda eu te dizer que você vai fazer parte de uma família bendita de Deus. A paz de Cristo vai entrar no teu lar. Deus vai te dar o que você não possui. O Espírito Santo vai ministrar sobre a tua vida, vai te pegar, vai te... Ei, você será conhecida como uma família feliz e alegre. Deus está dizendo: vou te dar o que é teu. O Espírito está dizendo: eu guardei. Tem alguém do teu lado? Diga assim: tem algo guardado para você. Melhora, diga: tem algo guardado para a tua família. Diga: tem algo guardado para os teus filhos. Tem algo guardado para nós. Faz que a estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Mas tu não falou que dói? Dói, mas a alegria não vem no início. A alegria vem na manifestação do cumprimento. Agora é dor, mas daqui a pouco vem alívio. Deus vira para Abraão e diz que faria dele uma grande nação. Abraão é casado com Sarai, estéril. Depois que Deus faz com que Sarai se transforme em Sara,
a modificação de nome, não é o que eu quero me prender. E depois que Deus faz ela fecunda, e ela dá a luz a Isaac, a Bíblia diz que Isaac se apaixona. Primeiro que o pai manda buscar uma esposa para ele. E aí tem todo o que vai buscar por Rebeca, que aí se descobre que é Rebeca, ele faz e pede a Deus sinais. Olha, terá que se apresentar diante de mim alguém que me conceda água para mim, para os animais, aquela coisa toda. Beleza. E aí Rebeca se apresenta e oferece. Ele então entende que é ela. Leva Rebeca junto com ele. A Bíblia diz que Rebeca está vindo e que Isaac olha para Rebeca e se apaixona. Me ajuda, Isaac olha para quem? Quem é Rebeca, a futura esposa? Me ajuda, quem é Rebeca? E se apaixona por ela. Oh, ele não sabia que Rebeca era a Rebeca. Deixa eu melhorar, porque ficou um trocadilho meio complicado. Ele não sabia que Rebeca era a sua pretendente. Mas eu quero te dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você está entendendo? Diga amém. Então tem propósito que Deus resolveu unir. Por quê? Porque tem algo para acontecer. Então não pense que você está unido. Pastor Alexandre foi unido com a pastora Deise, porque Deus ouviu a oração da vovó Dinei. Negativo. Pastor Alexandre se uniu à pastora Deise porque havia um propósito estabelecido no céu. O céu havia dito: só a pastora Deise que vai aturar o pastor Alexandre. Ninguém mais, mulher nenhuma nesse mundo vai aturar esse cara. É chato demais. Só ela. Aí Deus colocou a pastora Deise. Por quê? Porque tinha um propósito estabelecido no... Você entende? Diga amém. Então, ele se apaixona. E aí ele descobre que ela era estéril. E a promessa do pai continua valendo nele. Que negócio é esse, pastor? Deus ama trabalhar com esterilidade, irmãos. Deixa eu melhorar isso. Deus ama trabalhar com impossibilidade. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas para Ele não há impossíveis. Você não sabe como, mas Ele tem tudo. Tudo muito bem definido. Ele não escreve como eu escrevo, da esquerda para a direita. Ele escreve da direita para a esquerda. Então quando chega no início, Ele já conhece o fim da minha história, da tua história. Deus hoje te parou para te dizer: tenho eu algo definido a teu respeito e estabelecido, protocolado, já está carimbado, e que vai acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. É estéril, mas eu tenho promessa. Você pode dizer? Pode. Diga assim: pode ser que seja estéril, mas eu tenho o diagnóstico é de esterilidade, mas eu não vivo diante de um diagnóstico humano. Eu vivo diante de uma promessa que o céu estabeleceu a meu respeito. Rebeca era estéril. Isaac ora. Me ajuda, Isaac ora 20 anos. Quantos anos? 1, 2, 3, 10, 15, nada. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O céu tem um tempo certo dele de agir. 18, 19 anos e nada. Por favor, hoje eu não quero fazer você interagir tanto com o teu irmão, mas eu preciso que você libere. Diga para o teu irmão: aguarde, pois você está na transição do 19º para o 20º ano. O Espírito hoje te diz que é um tempo de transição, e o tempo de transição de um ano para o outro é tempo de observar os sinais que o Pai está dando a você nessa oportunidade de vida que você está tendo. O Espírito me pega e te diz assim: ei, você está em transição. Você entende? Você está em... Ei, é tempo de passagem.
Você pegou ou não pegou? É tempo de transição. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque o tempo é tempo de transição, é tempo de mudança. 19. Passou o primeiro mês, o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º, o quinto dia, o 15º, 20º dia do 11º. Está chegando na tua vida o que Deus prometeu. Deixa eu falar isso de novo. Está chegando, Deus está te dizendo: passos de fé, não tenha medo de viver o novo de Deus. Passos de fé. Rebeca vai, libera, Rebeca vai gerar. Porque Isaac queria? Não, porque o céu determinou. Pegou ou não pegou? Por isso que ela vai gerar. E aí ela gera. Tá. Tem aquela questão de Jacó e Esaú. Esaú vende o direito de primogenitura. Ama Raquel, mas Raquel também era estéril. Quanto maiores são as dificuldades, maior é o chamado, irmãos. Quanto maiores são as dificuldades, me ajuda, maior é o chamado. Posso repetir isso de novo? Quanto maiores são as dificuldades, me ajuda, vai. Maior é o chamado. Vira para quem está do teu lado, diga assim, fica quietinho aí. Quietinho, quietinha, isso. Aquieta o teu coração. A 1 Coríntios 16:9. Olha o que diz. Na verdade, as versões que eu quero aqui, eu vou ler. Você pode projetar aí. A atualizada vai dizer: porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. Para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Olha o que diz a NVT, gente. Olha o que diz: há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham contra mim. Você está entendendo? Olha o que diz. Há uma outra versão, ela diz assim: porque se me abriu uma porta bem ampla e promissória para mim, embora haja muitos inimigos. Uma outra versão, a Nova Tradução, diz assim: pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Olha o que diz numa outra versão, diz assim: porque me foi aberta uma porta grande e promissora e há muitos adversários. Olha para cá. Deixa eu falar para você: você não é pobre coitado, você não é pobre coitada. Para com isso. Para de achar que com você não pode, não dá. Por que não dá? Dá sim, por que não dá? Rebeca era estéril. E o que Deus fez? Deus foi lá e mudou a história. Então eu hoje vim dizer para você: desprezada, substituída, vulnerável, solitária e desamparada, Deus está mudando a tua história. O que era desprezo vai se tornar dupla honra. O que era vergonha de ser substituída dará lugares a cânticos de alegria. Ele vai precisar olhar para você nesses dias e dizer: o que seria de mim se não fosse você? Obrigado por você ter. Você está entendendo? Deus está pegando você vulnerável, está te livrando das mazelas. Deus está pegando você solitária, está dizendo: ei, solidão nunca mais. Deus está pegando você desamparada e está dizendo: ei, eu sou com você. Você acredita que essa era a minha introdução? No versículo 2, do capítulo 54, o texto diz assim: alarga
o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Me ajuda, nova unção. E diz, não o... Parte final diz assim, alonga e firma bem. Você me ajuda nessa parte final? Diz, alonga. O versículo 52 fala de uma família que teve o seu processo aumentado por número de ocupantes dessa família. E que agora vai precisar de um lugar mais amplo, pois o lugar que ocupava não é suficiente. Eu já te levei à hermenêutica desse texto. O Senhor diz que haveria uma necessidade de preparar um espaço maior para os gentios chegarem. Mas eu quero falar de família. O versículo de número 2, ele fala pelo menos sobre duas coisas. Ele fala sobre restauração, a primeira coisa é. E a segunda, ele fala sobre abundância, a segunda coisa é. Então deixa eu liberar sobre a tua vida, não se dispersa não. Duas palavras para esse tempo. Restauração. Com abundância. Restaurar já seria bênção. Com abundância, ele dizendo assim: é tempo de estender os limites de vocês. Posso melhorar isso? É tempo de ampliar os limites de vocês. E isso nos mostra muitas coisas. A parte final desse versículo diz: alonga as tuas cordas. Me ajuda, alonga. Me ajuda, nova unção. Me ajuda a pregar, vai, diz. Alonga. Isso, por quê, pastor? Porque elas sustentam a tenda. Olha para mim, repita comigo: as cordas sustentam a tenda. Quem é a tenda, pastor? É a cobertura. Pegou ainda não, né? Posso falar das cordas de novo? Elas sustentam a cobertura. São vistas só quem olha de por dentro. E de fora? De fora ninguém vê nada. E por dentro? Por dentro tem que ter acesso. Qual é o papel dela, pastor Alexandre? Ela sustenta. Me ajuda mais uma vez, elas... Grandes ministérios são sustentadas pelo joelho da oração de pessoas que não querem ser vistas por ninguém. Deus está dizendo: alonga as tuas cordas. O que ele está dizendo? Tenha pessoas de oração para sustentar aquilo que eu quero fazer na tua vida. Escolha pessoas dos joelhos no chão, que oram incessantemente, que falam com Deus, dizendo: guarda eles, faz o milagre, opera sinais e maravilhas. Deus está dizendo para você que quando você tem um sustentáculo, ele é capaz de manter toda a estrutura de pé. Pegou? Vou melhorar. Você vai virar para pelo menos duas pessoas e vai dizer: posso ser corda na estrutura do sonho que você tem? Posso ser aquele que ninguém vê, para sustentar aquilo que todo mundo vê?
posso ser aquele que diz: alarga mais um pouquinho, porque tem mais corda aqui. Estende mais um pouco aí, porque tem mais corda aqui. Amplia mais um pouco, porque tem corda aqui. Tem uma cobertura, irmãos, mas tem um sustentáculo. Tem cordas. Tem cordas bem alongadas. Tem cordas dizendo: vai, porque vai dar tudo certo. Não tenha medo. Tem cordas dizendo: brilha você, brilha você, brilha você, brilha, apareça você. Nós temos quase 80 mil inscritos no YouTube. Quem criou o canal? Acorda. Quem aparece? A cobertura. Mas quem criou a corda? Quem vale mais? Quem sustenta? Ou quem cobre? É claro que Deus vira do alto e diz assim: cada um tem a sua importância. Mas tenda, cortinas, não desvalorizem as cordas. Porque se não fossem elas... Eu gosto em Zacarias quando o Senhor diz assim: não desprezeis o tempo dos humildes começos. Tem corda? A corda, ela não é imposta. A corda, ela não é comprada por dinheiro. A corda é comprada em amor. Eu sou corda porque te amo. Eu tenho orado por ti porque te amo. Não é uma barganha. É corda. Alonga as tuas cordas. São tuas. Porque você comprou. Porque elas decidiram fazer parte da construção de sonhos e valores que o Pai decidiu no céu a teu respeito. São cordas, são tuas. O que significa quando eu digo que são tuas? São tuas porque tem a ver contigo. Então tu é a cobertura, mas tem a corda que tem a ver contigo. Tu é a cobertura, mas a corda está ligada à cobertura. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo para você: não é do jeito que tu quer, não é da maneira que você espera que deveria de ser, é do jeito que o céu determinou. Corda tem que estar colada com a cobertura. Cobertura tem que estar colada com a corda. Corda tem que estar grudada na cobertura. Cobertura tem que estar grudada na corda. Deixa eu repetir. Corda tem que estar grudada na cobertura. E cobertura tem que estar grudada na corda. O que passar disso é do maligno. Existe uma cobertura e também existe aquilo que sustenta a cobertura. Eu só vou ficar na segunda parte dessa mensagem. A terceira e última parte eu ia falar de estacas. Vai ficar para outro culto.
E na última parte dessa mensagem, eu quero levar vocês na epístola de Paulo, à igreja em Éfeso, lá no capítulo 6, a partir do seu verso de número 10. Quero te ensinar algo hoje. Se elas sustentam a tenda, de que forma eu me mantenho de pé? Simples. Simples de verdade. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, me ajuda, firmes contra as ciladas do diabo. Repita comigo: o diabo vai tentar. Diga assim: mas eu preciso me manter firme. Diga assim: foi Deus que me plantou na nova unção, como corda dessa cobertura. Diga assim: se você não crê nisso, você está me visitando, por favor, eu te entendo. Diga assim: eu e o pastor Alexandre e a pastora Desi estamos ligados. Dá uma palma, uma salva de palmas a Jesus, isso aqui é importante. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, segundo o céu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer. Posso ler esse versículo de novo? Vamos ler juntos, vamos lá. Portanto, com mais fé na unção, portanto, e depois de ter desvencido, permanecer. Tem um segredo aqui. Estai, pois, firmes e cingido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Repita comigo: couraça da justiça. Primeiro item, vamos lá, couraça da justiça. Segundo item, calçai os pés à palavra, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Segundo item, eu devo calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16: embrasando sempre o escudo da fé. Fala assim: o escudo da fé. Estou terminando a mensagem. Para quê? Com o qual podereis, me ajuda, apagar. Diga assim: o escudo da fé precisa proteger partes vitais da sua vida. Primeiro, a tua mente, a tua cabeça. Daqui a pouco eu falo do capacete. Depois, o teu peitoral. O inimigo vai tentar alcançar o teu coração. Os dardos serão lançados. Escuta o que eu estou falando hoje, hein?
Os dardos virão se eu alcançar o coração, se eu entristecer o coração dela, aí os dardos, o inimigo vai, pega aqui agora, nós vamos lançar. Quando eu lançar daqui, você vai vir com o teu escudo, amém? Amém, amados? Amém? Pela fé, pode ser? Aí o inimigo vai tentar quando ele... Todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17 diz: tomai também, me ajuda, o capacete. E por último vem a espada do Espírito, que é... Pastor, o que Deus quer me ensinar nisso aqui? Simples, amados, de verdade. Volta ao versículo 14 para mim. Isso, volta ao 14. Repita comigo: couraça da justiça. Você já reparou que são 4 elementos de defesa, somente um de ataque? Vestidos da couraça da justiça, versículo 15. Defesa. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, defesa. Embrasando sempre o escudo da fé, defesa. Tomai também o capacete da salvação, defesa. E a espada, que é a palavra de Deus, ataque. O Senhor está virando para nós. É claro que cada um desses itens aqui é um texto que tipifica o próprio Cristo. Não quero falar disso, só a nível de conhecimento. Deus está dizendo: tem se defendido mais do que atacado. Tem falado mais do que ouvido. Não entendeu tu que é o Senhor quem te justifica? Não entendeu tu que a obra não é tua, é dele? E que nada passa desapercebido por ele? Não entendeu tu que nessa peleja vós não tereis que pelejar? Não entendeu tu que Deus está dizendo para você: só se defenda e deixa que o momento certo a minha palavra entra e cuida de tudo. Esteja calçado, esteja com a couraça, esteja com escudo, esteja com capacete. A espada da fé, a espada do Espírito, perdão, que é a própria palavra de Deus. Deus está virando para nós e está dizendo para mim, para ti: esse é o tempo de passos na confiança de Deus. Os ataques virão, mas você está munido de um instrumento de defesa. O inimigo vai lançar dardos, não se preocupa, o escudo da fé está pronto. O inimigo vai lançar dificuldades, caminhos pedregosos, mas você está calçado. Não se preocupe, porque o Senhor tem renovado a tua mente. O Senhor tem feito uma metanoia aí na tua mente. Você tem o capacete da salvação. Você está munido dos instrumentos que Deus separou para a tua vida. Aquiete o teu coração e saiba que Deus nunca falhou e não falhará. Eu vejo o teu nome ecoando, eu vejo Deus soprando e dizendo: ei, dela cuido eu. Dele, fica de pé, dele cuido eu. Isso, ninguém toca no escolhido de Deus, ninguém toca numa escolhida de Deus.
Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de todos os pormenores. Patrícia, Deus está cuidando de tudo, querida. Cuidando de tudo. Cuidando de tudo. No Senhor eu me defendo. No Senhor eu faço valer. O salmista, lá no 126, nos seus versículos 5 e 6, eu faço valer isso na minha vida. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão passos de fé. Alonga as tuas cordas. Alongue as tuas cordas. Eu quero ser corda para a tua vida, irmãos. Eu quero ser corda para os projetos que Deus tem para a tua vida. Não me importa não aparecer e você aparecer. Não importa que eu não brilhe, mas portanto que você brilhe. Não importa que eu seja visto. Não importa se alguém vai perguntar como é que ele está de pé até hoje. Como é que a nova unção está de pé? Eu não estou entendendo. Uma amada me parou ali na porta e disse assim: pastor, eu estava orando pelo Senhor e pela pastora, e Deus me mostrou a aflição do teu coração a cada mês, diante dos compromissos desse lugar. Me mostrou como é que é um pouco da tua dor, de como o Senhor fica, sabendo que tem que honrar com mais um compromisso no mês, com mais um, sabe? É alguém dizendo: eu quero ser corda, eu quero ser. E aí eu orei mais e mais. Eu quero poder ser corda, eu quero poder sustentar. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero poder ser corda para esses jovens, Rômulo, sabe, tomarem aqui os nossos púlpitos de domingo noite, ministrando aqui nesse lugar, pregando muito mais do que nós, sendo instrumentos de Deus de forma tão poderosa, e eu poder estar sentado dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Eu quero poder ser corda para a tua vida, e eu quero que você também seja corda para a vida de alguém, porque todos nós queremos ser as coberturas, sabe? Ninguém quer deitar água na mão do profeta, mas Eliseu deitou a água na mão de Elias. Eu quero te dizer que hoje tu deita água na mão do profeta, amanhã Deus vai separar alguém para deitar água na tua mão. Eu quero ser corda para a vida de vocês, cordas para sustentar projetos e sonhos do alto sobre a tua vida. E eu quero fazer um apelo diferente hoje. Eu quero te dar o direito de você sair do seu lugar, procurar por pessoas e dizer de uma forma amorosa: olha, eu quero fazer parte dos sonhos e projetos que Deus tem contigo nessa terra. Eu quero fazer parte daquilo que o céu já idealizou para a tua vida. E você pode sair do seu lugar. Os jovens, a igreja, os trabalhadores, vá até alguém em nome de Jesus. Diga: eu quero fazer parte disso. Diga assim: eu quero estar colado contigo. Diga: eu quero poder dar passos de fé junto com você. Eu quero poder fazer tudo isso. Será estrutura, ou será sustentação para que você flua, para que você decole. Tem alguém? Você pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Não fique esperando ninguém ir até você. Sai do teu lugar, vá até alguém. Vá até alguém, vire para essa pessoa. Diga assim: deixa eu ser corda para você. Deixa eu sustentar. Me permita ser instrumento para a tua vida. Em nome de Jesus.